Então, o que acontece? O padrão de resposta de um indivíduo que sofre um ataque de pânico, por exemplo, que é uma desordem de ansiedade, está aqui nessa primeira fileira. Então, a reação emocional envolve um bloqueio do caminhar. Então, um indivíduo, num ataque de pânico espontâneo, ele para qualquer coisa que ele está fazendo e começa uma sequência de reações, né, que envolve sensação de sofrimento intenso, sensação de que vai morrer, medo de enlouquecer. Então tem uma série de descrição daquele paciente que tem um ataque de pânico espontâneo. Isso é acompanhado por respostas autonômicas, né, transpiração, taquicardia, hiperventilação, hipertensão. E quando é feita a estimulação elétrica da substância cinzenta no humano, então esse estudo do Nashel, quando ele chegou na substância cinzenta, o paciente relatou tudo isso. Então, sensação de sofrimento intenso, pânico, medo de morrer, algumas alterações autonômicas iguais àquelas do ataque de pânico espontâneo. E aí, com vários estudos também realizando estimulação elétrica ou lesão dessa mesma estrutura em roedores, a gente observa esse padrão de comportamento. Então, o animal para, ele congela com uma intensidade X de eletricidade, né, quando você estimula eletricamente. Se você aumenta um pouquinho mais, esse animal entra em fuga. E se você estimula um pouquinho mais, o animal pode chegar até a entrar em convulsão de tanto estresse que é causado ao animal esse tipo de estimulação. Então, essas respostas elas acontecem de maneira hierárquica, né? Então, conforme se aumenta a estimulação, aumenta a intensidade da resposta. E também é acompanhado por alterações autonômicas. Quando você arregala o olho. Então, igual na foto do Darwin, né? Então a expressão, não só nos humanos, quando você sente aquele medo ou está num estado de ansiedade grave, você tende a apresentar dilatação maior da pupila, então é a abertura exagerada dos olhos. Isso é observado em animais e em humanos também. Em animais não humanos e humanos. Bom, por que eu falei tudo isso? Para agora chegar nesse ponto. 2 circuitos neurais foram propostos, né, na década de 80. Então, um foi por um professor brasileiro, lá de Ribeirão Preto, chama Frederico Treff. Ele propôs, então, que existiriam 3 estruturas importantes para coordenar essas respostas. Então, por quê? Ele fazia lesão dessas 3 estruturas, o padrão de comportamento era o mesmo, incluindo a Piaget, esse padrão que eu acabei de explicar. Então, era a substância cinzenta periaquedutal, aí eu falei Piaget, o hipotálamo e a amígdala. Então, essas 3 estruturas compõem o sistema encefálico aversivo. Um outro professor da Inglaterra, eu acho que é Geoffrey Gray, não sei pronunciar corretamente o primeiro nome dele, também propôs um outro sistema chamado sistema de inibição comportamental, e nesse sistema ele destacou a participação de outras 2 estruturas, o septo medial e o hipocampo. Então esses 2 sistemas seriam ativados quando você apresenta um estado de ansiedade. E de que maneira? Né? Quando um estímulo aversivo ele está distal, ele está longe, a primeira iniciativa nos animais é de ficar quietinho, encolhidinho, para tentar passar despercebido. Então a primeira resposta, além do alerta, né, que ele percebe o perigo, ele congela. A gente usa esse termo, congelamento. Ele apresenta uma imobilidade tônica, só movimentos respiratórios, a exoftalmia, piloereção, os pelos ficam eriçados,
E é uma sequência assim, de várias respostas que caracterizam o congelamento. Então, essa resposta seria devido à ativação do sistema de inibição comportamental, como diz o próprio nome. No entanto, se o perigo está perto, ele até tenta passar despercebido, tem a resposta de congelamento. Mas quanto mais próximo, aí a sequência de resposta é a fuga, e se não tem jeito, ele parte para a luta. Essas respostas seriam então coordenadas por esse outro sistema encefálico aversivo. Bom, então agora eu vou passar para, além desse controle do sistema nervoso, como eu disse, tem o controle do sistema autonômico e também do neuroendócrino. Então vou falar um pouquinho da questão do neuroendócrino. O hipotálamo, mais uma vez, é uma estrutura-chave no controle do neuroendócrino, de diversas respostas. Então, como vocês podem ver, olha a quantidade de núcleos que apresenta o hipotálamo, né? Particularmente, esse núcleo, que é o paraventricular, ele é fonte de neurônios que contém o CRF, o fator liberador de corticotrofina. Esse fator liberador de corticotrofina, quando liberado por essa estrutura, ele vai atuar aqui na pituitária anterior. Aqui ele estimula a liberação de um outro hormônio, chamado hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir na adrenal. E a adrenal, por sua vez, libera glicocorticoides. Em humanos, chamada de cortisol. Em roedores, é a corticosterona. E aí, esses glicocorticoides eles vão atuar de novo lá no sistema nervoso central. Bom, o CRF, ele foi o objeto também de estudo dos trabalhos que eu desenvolvi lá em Ribeirão Preto, numa parte do meu pós-doc, e no Havaí também. Ele, além de atuar nesse eixo, que é conhecido como eixo HPA, eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, ele atua no eixo, mas ele também atua como um neurotransmissor, o CRF, em dois tipos, basicamente, de receptores, o CRF1 e o CRF2. Hoje, alguns trabalhos indicam que existe um terceiro receptor. Aqui nessa figura está ilustrado, então, a distribuição desses receptores. Em vermelho, o 1 e em azul, o 2. Então, a gente pode observar que eles estão localizados em áreas que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, o córtex, a periaqueducal, a amígdala, o hipotálamo. Então, isso sugere que esse neurotransmissor ele pode participar das respostas de medo e ansiedade. Então, agora sim, eu vou falar sobre o que eu fiz, né, e o que eu ainda pretendo fazer aqui na UFABC. Que é avaliar o efeito desse neuropeptídeo, né, que é o CRF, não só na substância cinzenta periaqueducal, nas outras estruturas também. Mas o que eu vou mostrar agora é a injeção central no ventrículo, então o CRF vai para todas as estruturas, e a injeção localizada na periaquedutal. Então, nesse primeiro estudo que eu vou apresentar, foi realizada a microinjeção intracérebro ventricular. Então, é feita no ventrículo lateral, e aí a droga se espalha para todas as estruturas do encéfalo. O aparato que eu usei para avaliar o efeito dessa droga no sistema nervoso central foi essa arena oval, que é chamada de MDTB, que é uma bateria de testes de defesa para camundongo. Então, essa arena ela tem 2 metros, aqui tem uma parede no meio. Esse aparato ele foi desenvolvido por um casal de pesquisadores lá do Havaí, que é o Robert Blanchard e a Caroline Blanchard, que foi onde eu trabalhei, no laboratório deles.
E existe uma série de testes que é realizado, né, com os animais dentro desse aparato. Aqui a gente pode observar que tem umas marcas no assoalho da arena, que é para poder fazer a contagem dos comportamentos que são analisados. Então, o primeiro teste é a avaliação exploratória do animal. Então, ele é chamado de pré-teste. O animal é colocado na arena, né, e é avaliado como ele explora esse ambiente. Então, aqui, está dividido porque a câmera não consegue pegar o aparato inteiro. Então, na hora que ele desaparece ali, ele está aparecendo no de baixo. Então, é analisado o número de quadrantes que ele anda, então o número de cruzamentos, e quantas vezes ele faz o levantamento, que é para explorar o local. Então, após a injeção de CRF intracérebro ventricular, comparado com o grupo controle, que não recebeu, ocorreu uma redução da resposta. Então, o animal explorou menos o ambiente, tanto de cruzamento quanto de levantamento, nas duas doses utilizadas. A contagem é quantas vezes ele usa aquele risquinho? Com as 4 patas, isso. Com as 4 patas. Supondo assim que é um rato em dobro, ele fica nesse círculo em 2, assim. Isso vale como ficar explorando o ambiente, mesmo que ele fique só em 2 patas. A gente não considera. Ele não considera. Então a regra é que cruze com as 4 patas para o próximo quadrante. Então, mas se ele ficar se ele ficar fazendo assim. Isso. Não. Em 2. Aí sim. Aí conta. Aí conta. Sim. Mas se ele ficar dentro de um quadrante, só olhando para lá, olhando para cá. Então, só uma pergunta, mas você considera fisiologicamente isso realmente é válido? Sim. Não tem problema. Porque isso já foi padronizado. Tá. Né? Não só com um animal sem nenhum tratamento, mas com diferentes tipos de drogas, diferentes tipos de ansiolíticos, drogas GABAérgicas, serotoninérgicas, todas, de um modo, assim, muitos tipos de neurotransmissores, né, foram testados nesse aparato para ver e funciona. Então existe um padrão que justifica que que pode ser desconsiderado. Se o animal fica só em um quadrante, significa que ele não explorou mesmo. Eu tive uma ideia, mas depois eu te falo. Tá bom. Bom, o segundo teste é chamado de esquive e fuga. Deixa eu explicar primeiro, senão vocês não vão entender. Vou apertar de novo. Então, o que a gente faz? Espera o animal se posicionar. Vamos ver se ele volta. Aqui. Espero o animal se posicionar em uma extremidade e aí eu estou aqui na outra extremidade. Aí eu estou... um detalhe importantíssimo. Então a gente usa o camundongo e o estímulo ameaçador é um rato da linhagem Long-Evans. Ele tem mais de 200 vezes maior o tamanho do camundongo, que é um rato com cerca de 700 gramas. E ele representa também um estímulo ameaçador para o camundongo. Bom, então você é colocado... O Long-Evans assusta mais? Oi? O Long-Evans assusta mais? Ele está anestesiado, né? Então, e também pelo tamanho que ele chega, né? O Wistar, ele pode até chegar, mas lá eles têm essa linhagem. Mas pode ser outro. Pode ser outro, sim. Eles têm um grupo na França que utiliza esse mesmo aparato e eu já vi trabalhos que eles utilizam outra linhagem de animal. Bom, então a gente espera o animal ficar na extremidade e o teste consiste em aproximar o rato ao camundongo e aí a gente observa quantos quadrantes ele teve que esperar para sair correndo. Então é o número de quadrantes que o animal reage e quantos quadrantes ele corre. Isso é o que é registrado. Opa, deixa eu pôr para vocês verem. Então olha lá, eu estou aproximando, aí ele viu, saiu correndo.
Então é contado o número de quadrantes e isso ocorre em 3 tentativas.